Como viver a restauração de um casamento quando só uma pessoa ainda quer esse casamento e a outra pessoa não? Oi, eu sou a Natália Piacentini, eu sou esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora, mentora de famílias e testemunha de Cristo. Testemunha daquilo que ele fez na minha vida e na minha família. Então, o que eu falo aqui, o que eu trago aqui é uma experiência real de conversão, de nascer de novo e de viver a restauração, não só da minha família, mas de todas as coisas, a cura, a libertação. Então, esse conteúdo, esse vídeo, esse canal é para cristãos, para pessoas que estão buscando a restauração de sua família, que foram chamadas para restaurar a sua casa e a sua família e precisa de um norte, de um direcionamento de alguém que viveu. Se você é essa pessoa que não quer desistir, você está no lugar e no canal certo. O primeiro vídeo sobre esse assunto viralizou. É um vídeo que alcançou muitas famílias aí para a honra e glória de Deus e eu resolvi gravar um segundo vídeo para explanar mais esse assunto porque é algo que acontece com muitas pessoas. E na verdade, eu creio que é algo que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando se vem numa situação do casamento onde um não quer mais, né? Um não quer mais permanecer nesse casamento e o outro ainda quer esse casamento, né? E por que que eu falo que é para cristãos? Porque se você não tem um entendimento espiritual, o seu casamento não é um casamento segundo os planos de Deus. O seu casamento é apenas um contrato, e contratos podem ser desfeitos por qualquer motivo. Agora, uma aliança com Deus, ela é indissolúvel. Então, é por isso que precisa entender a palavra. E o meu testemunho, ele começa lá em 2016. Na verdade, eu me casei em 2010 e conheci o meu marido em 2005. Então, a gente já estava há 11 anos juntos, 6 anos de casados. Só que há 2 anos nós vivíamos em brigas terríveis. Nós vivíamos separados dentro da mesma casa, como marido e mulher, né? Mas espiritualmente falando, separados. Então ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida, eu tinha a minha senha, ele tinha a senha dele, eu tinha a minha conta, eu tinha o meu trabalho, era tudo individual. Então a gente não vivia os princípios do casamento bíblico. Aliás, eu nasci na igreja. Eu cresci na igreja evangélica, mas eu só conhecia Deus de ouvir falar. Então, na prática, eu não conhecia Jesus. Eu só vim a conhecer Jesus, de fato, quando eu busquei por Ele, quando a minha família estava destruída e Ele colocou a dor dele em mim para restaurar todas as coisas. Então, meu marido sai de casa, já se envolvendo com outra mulher, ele já havia se envolvido com outra dentro de casa, né? Então ele sai de casa, fica com uma outra mulher e me pede o divórcio. Então, naquele momento, eu também queria o divórcio, né? Então, o divórcio fazia parte da nossa realidade, tanto dos meus familiares quanto dos familiares dele, né? Então, os nossos pais eram divorciados. E pra gente, o divórcio era algo natural, como um padrão, né? Porque se os nossos familiares já tinham passado por isso, a gente não ia morrer por conta disso, né? Então, os nossos problemas eles seriam resolvidos mediante a separação, o divórcio, porque não tinha mais jeito. A gente já tinha tentado de todas as maneiras fazer com que aquele casamento desse certo. E não dava certo, de jeito nenhum. Não tinha nada que fizesse aquele casamento dar certo. Então, ele saiu buscando o divórcio e eu falei, tudo bem, é o que vai acontecer, vamos seguir. Eu também pensava em outra pessoa, né? Acreditava que eu ficaria feliz com outra pessoa que não era o meu marido, né? Então, tanto ele quanto eu, a gente não tinha mais aquela conexão de amor, né? Muito pelo contrário, não tinha amor, o amor tinha acabado, o amor tinha esfriado. E o que tinha realmente era raiva um do outro, né? A gente tinha muita raiva um do outro porque a gente colocava a nossa frustração, a nossa própria frustração nas costas do outro. Então a culpa daquele casamento estar daquele jeito era a culpa do outro, porque eu tinha tentado de todas as maneiras, eu fiz dar certo, mas o outro não quis. O outro não se entregou, não se dedicou, então é culpa do outro, né? Então, resumindo, essa era a nossa vida na época do quase divórcio.
E foi quando, de repente, eu me vi, uns 3 dias depois, no chão do meu quarto, chorando, com uma dor insuportável. E eu falava, isso aqui não é meu. Não é possível. Como assim? Eu estou chorando por conta de um casamento e o Espírito Santo veio falando comigo. Hoje eu sei que era o Espírito Santo falando, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência com o Espírito Santo naquela época. E nem orava mais. Eu estava numa igreja, né, dentro da igreja, assim, só para dizer. Mas eu ouvi o Espírito Santo falando comigo que aquela dor não era dor de um casamento sendo desfeito, mas de uma família destruída. E isso para Deus tem muita importância. Muita importância. E foi diferente. Então, aquela dor não era minha dor. A dor para a restauração, do chamado da restauração, é a dor de Deus em nós. Então, ali eu comecei num processo com Deus, mesmo sem saber. Eu tentei fugir algumas vezes, confesso, como Jonas, né? Mas foi por pouco tempo. Fugir no sentido de aceitar a situação. Não, eu preciso me convencer que o divórcio vai acontecer agora. Como assim? Até ontem eu queria o divórcio e agora não quero mais? Não, isso é loucura. Como que eu vou chegar pro meu marido, sei lá, naquela situação, se era marido, se não era, como que eu vou chegar para ele e vou falar que não, mudei de ideia? Não, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Ele estava completamente decidido e envolvido com a ideia do divórcio. Ele queria que eu saísse do apartamento, vendesse o carro. Para ele já estava tudo esquematizado na cabeça dele. Então, assim, como que eu iria falar que a situação mudou? Que eu mudei? Como assim? Do nada, de repente, tudo começou a transformar. Então, o processo de Deus começou em mim. E eu quero ler um versículo aqui com vocês, de Filipenses 2,13, porque tudo que eu vivi com Deus foi uma transferência. A renovação de Romanos 12:2, que Deus fala, né, que a gente não pode se conformar com o mundo, mas buscar a renovação da nossa mente é buscar a mente de Cristo. Então, houve uma transferência de sentimentos, pensamentos, emoções, de mentalidade de Deus em mim, quando eu comecei esse processo de deserto, que começou em mim. Então, fala assim, ó, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem tudo aquilo que é do agrado dele. Pois Deus está agindo em você, te dando o desejo e o poder para realizar aquilo que é da vontade dele. Então eu soube muito cedo, que eu precisava de uma mudança em mim. Eu sabia que aquele desejo que estava em mim para restaurar a minha família não era meu, era de Deus, soberano, acima da minha vontade. Livre-arbítrio é uma coisa que as pessoas usam aí para dar desculpas, né? A hipocrisia, inclusive dentro das igrejas. Porque livre a gente só está em Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8. Então, se eu não vivo na verdade, que é Jesus, então eu estou preso em cativeiros espirituais. Então, logo, quem está em pecado não está livre de nada. Não está livre. Está em cativeiros espirituais. Então, a gente não pode viver baseado naquilo que as pessoas falam, mas gastar tempo em relacionamento com a palavra. E no meio daquela dor, que é uma dor surreal, só quem viveu sabe o que é a dor de uma família sendo desfeita, enterrar alguém que está vivo, enterrar uma família, enterrar os sonhos, né? Os sonhos futuros, enterrar tudo aquilo ali. E Deus falou, não, não é assim. Por que eu falo que eu me vi como Jonas? A história de Jonas, se você não conhece, leia. É linda. Porque Deus fala assim que Jonas tinha votos com Deus e Deus cobrou esses votos. Logo, Malaquias 2 vai falar que nós temos votos também, com uma mulher, com o homem da nossa mocidade, com a primeira aliança, com o primeiro marido, primeira esposa. Nós temos votos de aliança e esses votos são cobrados por Deus. É ele quem cobra. Assim como ele cobrou os votos de Jonas. Jonas falou, não quero, mas ele falou, mas você vai querer sim.
E outro versículo que falou muito comigo foi João 15:16, que na verdade foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus. E eu conto muito sobre isso, porque foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu estava quase dormindo, chorando e falando: Deus, tá, eu sei que o Senhor quer restaurar, né? Mas eu agora, eu quero esse marido, né? Eu tô sentindo saudade dele, né? E todo esse processo ali de arrependimento que tava, sabe, que me pegou de jeito e eu consegui abrir os meus olhos e aquela cegueira espiritual aconteceu muito rápido, né? Coisas que muitas pessoas levam tempo para aceitar, mas comigo foi muito rápido. Então eu comecei a olhar as coisas, todas as coisas, com a perspectiva de Deus, né? De Efésios 6:12, que a nossa luta não é um contra o outro, não é contra carne nem sangue. E aquele arrependimento ali gerou em mim muita dor. E eu tinha saudade, né? Do meu marido. E eu chorava para Deus. Eu falava assim: Senhor, eu quero esse marido. E agora? Eu não consigo te escolher. E eu não consigo te escolher, Deus. Eu tô aqui te buscando, mas com a motivação do meu casamento. Eu quero te buscar, Deus, mas o meu coração ainda tá no meu marido. E eu dormi falando isso para Deus, né? Porque naquele momento eu vi o engano e o erro. E o erro foi não ter colocado Deus dentro da nossa casa, porque ele criou o casamento, Gênesis 2, ele que criou. Então não são mais dois, agora são um. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Isso é em espírito. A gente não está falando aqui de papel, a gente está falando de espírito, embora a lei dos homens, né, seja algo que é para nós cumprirmos, né? Mas quem precisa da lei é aquele que não se relaciona com o espírito, né? Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. E Deus falou comigo. Eu dormi e acordei. João 15:16. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Então, naquele momento ali, eu sabia. Eu sabia. Todas as palavras que um dia eu ouvi desde criança, e eu fui criada pelos meus avós, né, por conta do divórcio dos meus pais, eles me deixaram com os meus avós. E eles foram muito cristãos, assim, então eles me colocaram dentro da aliança de casamento deles, né. Quem entende um pouquinho de mundo espiritual sabe como isso é importante, por conta de filhos gerados fora do casamento, enfim, no mundo espiritual tudo isso tem um peso, né. E eu carreguei o divórcio dos meus pais por muito tempo, mas os meus avós, eles me levaram para Deus, né? Eles me apresentaram para Deus. Então eu cresci com eles fazendo cultos diários todos os dias. Do meu lado, eu dormindo e eles falando a palavra de Deus. Então, em algum momento, aquelas palavras que foram lançadas, elas vieram para fora. Gente, e um abre aspas aqui, eu fiz um exame genético, um teste genético para buscar descendentes de linhagem, né? Porque a minha mãe foi adotada, então a gente não conhece, a gente não sabe quem são os pais da minha mãe, né? Os pais verdadeiros, a gente não faz ideia. Então a gente foi fazer um exame de DNA e no meu exame, no dela eu não lembro exatamente, mas no meu exame, tanto no meu quanto do meu marido, que ele fez também, nós temos descendência de judeus, né? Nós temos descendência de judeus aí e descendência de judeus, descendentes de Abraão e toda essa linhagem. O meu DNA, ele é 80% proveniente da Espanha, da Alemanha, Europa, né? E 20% para cá, né? Para outros lugares, né? Tem América também, enfim. Tem uma misturinha aí. Mas quando a gente fala de votos, de linhagem, né, a gente sabe que se a gente for voltar, né, nos nossos antepassados, voltar, a gente vai dar em algum lugar, né? Então, assim, se no meu sangue, no meu DNA, né, no meu DNA, eu tenho descendentes de judeus, então possivelmente existiu alguém na minha linhagem que teve votos com Deus, votos de consagração de linhagem, da mesma maneira que feiticeiros, ocultistas, eles consagram a linhagem deles também, as sacerdotisas, esposas, né, de Satanás, etc. Tem isso, existe isso, isso é muito real. Então, tem também os descendentes aí de Abraão e etc, etc. Então, eu creio que eu também me enquadro nisso. Então, existem votos e familiares de linhagem, mas também existem votos de casamento que eu fiz com o meu marido, mesmo sem saber que um casamento ele era espiritual. Então, fecha aspas.
Deus, ele não vê o tempo, ele não vê o hoje. É como se ele visse tudo de maneira linear, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje é baseado nessa onisciência de Deus, né? Então, quando eu entendi que Deus tinha colocado em mim um desejo pela restauração da minha família, eu sabia que era só Ele que poderia fazer uma mudança. E a mudança precisaria acontecer em mim, né? A glória da segunda casa será melhor que a primeira. Isso vai falar da nossa natureza adâmica. Então, o velho homem, a Natália, a minha natureza carnal, a natureza natural, natureza do homem que nasceu em mim, ela precisava morrer, né? Para que em Cristo, nessa nova aliança, eu nascesse de novo. Né? Então, eu sabia que a partir da minha mudança, eu poderia sustentar o casamento de Deus. Para sustentar o casamento dos planos de Deus, eu precisaria ter uma estrutura. Porque quando você vai estudar, e nós estudamos isso na escola de deserto, o nosso discipulado, né? Nós temos um discipulado ali de 30 dias com lives, conteúdos, apostila, tudo direcionado por Deus. E, inclusive, baseado no meu testemunho, na minha experiência, né? Que é de conversão, né? Que é de se converter, de nascer de novo. Depois, libertação também. E assim, gente, abre aspas de novo, eu não tinha conhecimento nenhum. E mesmo assim o Espírito Santo fez, naquela época, em 2016. E cura, e honra, e perdão. Então, tudo baseado na palavra de Deus, mas antes, não estou falando de letra morta, teologia, estou falando do Espírito, daquilo que Deus colocou em mim, que foi uma transferência de mentalidade, a mentalidade dele, para mim, é o que me mudou de dentro para fora. Então, não é esforço humano, nem prática humana. É dom, é graça de Deus, é graça imerecida. Então, nada do que eu fizesse humanamente falando, seria capaz de me entregar aquilo que o Senhor ia entregar. Então, o que ele faz? Ele prepara uma estrutura para receber. Então, eu precisava nascer de novo. E, Natália, mas nossa, como assim? Eu aceitei Jesus, eu estou dentro da igreja, como que eu tenho que nascer de novo? Não é só se batizar, né? Se batizar é um ato simbólico, mas tem um batismo e tem também vários tipos de batismo, né? Batismo de água, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, né? Temos vários tipos de batismo na Bíblia, não vou entrar nesse mérito aqui, mas existe algo diferente em quem nasceu de novo, que é viver na presença. E a presença dos santos é o quê? É você realmente sentir a presença de Deus na sua casa, na sua vida. É isso que vai mudar. É isso que vai mudar todas as coisas. Nada mais. Porque a restauração da minha família aconteceu, mas ela não passou pela minha oração. Ela não passou pelo meu jejum. Ela não passou pela minha consagração. Ela passou pelo amor a Cristo. Então eu precisei conhecer quem Ele é, me apaixonar por Ele, para ter uma vida transformada, porque é somente na presença do Pai que nós somos transformados. Então a Bíblia vai dizer que o filho faz o que vê o pai fazer. Então, quanto mais eu vejo aquilo que Deus fez, daquilo que ele faz, mais eu me transformo à semelhança e à imagem dele. Então, não existe prática e receita humana nenhuma, nem uma. É 100% Bíblia. E foi isso que eu tinha, e foi isso que eu busquei. Eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém, mas eu tinha uma palavra, do início ao fim da Bíblia, uma história só, de um pai que deu o seu filho na cruz para morrer, para a restauração de todas as coisas. Então, quando eu entendi isso, eu sabia que eu precisava ter uma estrutura, eu ser uma estrutura da segunda casa. A segunda casa é o templo do Espírito Santo, sou eu. A glória da segunda casa será maior, melhor que a primeira. A primeira é aquela que eu nasci. A segunda casa está falando de mim, eu, como casa, templo do Espírito Santo. Para eu receber, eu precisava fazer uma faxina na minha casa, na minha vida, colocar a minha casa e a minha vida em ordem. Que ordem? De acordo com a palavra de Deus. O plano, o modelo original. Né? Por isso que o discipulado, escola de deserto, é de volta ao Éden, de volta ao modelo original. Então a gente vai nos princípios de Deus. Para nós como filhos, que esse é o nosso chamado, e para nós como família, né? Como os princípios bíblicos para nós como família. Então, de volta à arca, de volta ao Éden. Esse é o discipulado. Então, o arrependimento veio porque o Espírito Santo veio.
eu pedi perdão para Deus, né? Eu me arrependi de não ter colocado Deus na minha família. Então eu assumi a minha responsabilidade. Não foi culpa, mas foi responsabilidade. E aquilo ali acabou comigo. Então, assim, me doía muito mais saber que eu tinha rejeitado Deus, negligenciado a palavra dele, ele propriamente, do que o meu marido fora com outra pessoa. Não que aquilo ali não me doesse, não que eu não chorei durante 2 meses completos, né? Mas eu chorava não porque meu marido estava com outra pessoa, que aquilo ali não importava para mim, de verdade. Mas eu chorava por conta do arrependimento, né? Porque a hora que Deus veio, ele veio completamente e me mudou de dentro para fora. Então aquela dor, ela continuou comigo durante 60 dias, que foi o tempo do meu deserto. Lembrando, meu marido completamente decidido ao divórcio. O Bruno, ele não é uma pessoa assim que ele muda de ideia facilmente. Para ele é sim, sim, não, não e acabou. Ele não queria mais aquele casamento, como eu também não queria. Só que eu fiquei quieta na minha. Ele não sabia que eu estava lutando pela restauração do casamento, lutando pela restauração da minha aliança com Deus, né? Porque a gente não luta pela restauração de um casamento. A gente busca a restauração em Deus, né? Então Deus, ele restaura a nossa aliança com ele que foi rompida lá atrás pelos nossos antepassados. Então, ele nos chama para restaurar a aliança com ele. Restaurando essa aliança com ele, eu recebo poder, como Filipenses 2 disse, né? Eu coloco em você o desejo e o poder. Mas o poder e a autoridade só vem mediante a santidade. Abrir mão dos pecados. Se arrepender, pedir perdão. Esse é um processo. Esse é o processo de restauração bíblico. O verdadeiro, o original, que não esvazia a cruz de Cristo. Porque muitas pessoas que disseram, inclusive, que viveram uma restauração de casamento, elas usam técnicas humanas, né? Que funcionam? Sim, funcionam, mas esvaziam a cruz de Cristo. Então, se Deus criou o casamento e ele deu o filho dele para morrer por você, para morrer na cruz, para restaurar todas as coisas, então quer dizer que Deus é engessado? Eu preciso pegar uma técnicazinha aqui, outra coisinha ali, colocar para conseguir a restauração? Buscar um atalhozinho, uma mistura do evangelho com uma tal de feitiçaria, ocultismo sutil, existe, gente, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro das igrejas. Isso é desonra a Deus. Então, a restauração que eu vivi e eu falo é 100% Bíblia, é só Jesus e o Espírito Santo. E quando eu comecei a me posicionar, que o posicionamento infalível, ele vem de acordo com o tanto que a gente se entrega. Eu buscava e eu chorava, e a dor de Deus era a motivação para a minha mudança. Então eu sabia que eu precisava mudar. Eu precisava ter as mesmas atitudes que Jesus. E eu falei sobre a questão dos antepassados, né? E olha só o que Deus fala sobre essa questão da aliança quebrada, né? Em Jeremias 16:11. Então você lhes responderá que assim diz o Senhor, né? Jeremias falando. Deus falando para Jeremias: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Essa aliança foi quebrada nos nossos antepassados e Deus nos chama hoje para restaurar. E por muito tempo eu não sabia explicar o porquê que eu sabia tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Porque inclusive até os versículos eu falava sem saber aonde que estava esse versículo. Aonde que esse versículo existe? Eu não sabia, mas eu falava já tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, sem saber que isso estava na palavra já. Então eu sei o quanto a restauração foi real na minha vida. Eu sei quem eu era. Eu sei que Jesus fez em mim. Então o meu testemunho, para mim, ele é poderoso. Inclusive, eu preciso falar dele para mim sempre, para eu poder não esquecer aquilo que Deus fez em mim. Né? Então, o meu processo de mudança foi para honrar a Deus. Eu queria conhecer quem Ele era. E à medida que a gente vai buscar conhecer quem Deus é, a gente não só entende quem Ele é como Pai, mas quem nós somos para Ele. Então, sentar na nossa cadeira. Então, sentar na nossa cadeira de filhos,
Nós temos um lugar separado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Na medida que a gente se arrepende, que a gente vive esse processo de conversão, né? E sai da cadeira de órfão, da cadeira daquele filho amargurado, né? Porque todos os nossos vazios são do tamanho de Deus. As raízes que nós carregamos de amargura são provenientes de um coração afastado de Deus. Então, um coração afastado de Deus, ele gera insatisfação. A insatisfação do ser humano é a chave. Porque se ele não adora a Deus, no coração dele há outros ídolos, que não é Deus. E ele também se torna um idólatra. Todos nós, né? Então, não é só pedir para Deus arrancar as raízes do pecado, que ele arranca e joga no mar do esquecimento, mas também para podar as raízes de amargura que vêm por conta de dívidas emocionais e sentimentais que fizeram conosco ao longo da vida. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui faz parte do nosso discipulado. Então, você estuda durante 30 dias, né, com a gente ali, todos esses assuntos de maneira profunda. Né? Nós temos lives, 5 lives, uma por semana. E durante essas lives a gente entra na ministração da palavra mesmo. A gente entra no testemunho, a gente entra na palavra de Deus. Tem os estudos também, as apostilas. Tem o grupo do PG, então você vai ter suporte de pessoas ali orando com você, te direcionando. Enfim, todo um processo de direcionamento bíblico, 100% à luz da palavra, para você viver a cura, a libertação, o perdão na prática. Na prática, porque não existe nada disso, não existe restauração fora da paternidade de Deus, fora da Bíblia, não existe. Então a gente te ajuda a ter esse entendimento na escola de deserto. Dizer que eu fui chamada e escolhida para restaurar, eu fui transformada pela graça, eu fui restaurada pela graça, e pensar que a mesma graça não vai alcançar o meu marido, é anular a cruz de Cristo. Então, eu tinha nítida certeza de que a hora que eu me alinhasse à palavra de Deus, eu me posicionasse em honra a Deus, o que é a honra a Deus? É viver na prática aquilo que está escrito. Não olhar para as circunstâncias, mas dar valor ao que está escrito. Se Deus está falando que é isso, quer dizer que, então, não é daquele jeito que as pessoas estão falando. Ou não é desse jeito que Satanás está dizendo. Então, deixa eu ver o que a Bíblia está dizendo. Ah, Deus está falando assim, então ponto, para mim é isso. Sabe? E viver nisso, isso é a honra bíblica. Isso é honrar a Deus. Então, quando você honra a Deus, você é honrado por Ele. Então, essa mudança acontece em nós através do Espírito Santo. Não existe receita humana nisso. É Deus. Então, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Ele paga a conta. A conta já foi paga, eu tenho tudo, nada me falta. Ele já fez tudo, Jesus já fez tudo. A cruz é o perdão, a cruz é a restauração. Eu só preciso alinhar minha mente. E esse ser, eu tenho 2 naturezas dentro de mim. 2. E um só estômago. Aquele que eu alimentar é aquele que vai ganhar força. Ou eu alimento a minha carnalidade, a minha humanidade, ou eu alimento o espírito. Romanos 8 vai falar sobre isso. Então, quanto mais eu gasto tempo na palavra, quanto mais eu conheço Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, que é a continuação ali da vida de Jesus nos discípulos, né? Quanto mais eu gasto tempo com ele, quanto mais eu conheço ele, mais eu vou sendo transformada. É a palavra que limpa, é a palavra que transforma. É só a palavra, as escrituras, a sua Bíblia. E você vai lendo e você vai conhecendo as histórias, né, que foram vividas ali. E você vai trazendo para você, para o seu aspecto pessoal. Olha só o que o Senhor disse para Jeremias. Olha só o que o Senhor disse para Neemias, para restaurar e chamar as famílias para restaurar. Opa, peraí. Não, então quer dizer que lá em Provérbios está dizendo, né, que a mulher adúltera é uma porta para a sepultura. Então quer dizer que um homem que está em adultério, ele não está feliz, ele está morto, né? Então você começa a mudar a sua mente. O Espírito Santo começa a mudar a sua mente, não para que as circunstâncias mudem, mas para que você mude para as circunstâncias. Então, quando você tem fé e aquilo ali está tão enraizado em você, você não vai se deixar levar mais pela natureza humana. Então, agora você, além de filho, é um discípulo também de Jesus.
Então, aquilo que ele faz em mim é ferramenta para ele fazer através de mim. Então, eu fui restaurada, eu fui transformada. E num dado momento desse meu processo de cura, libertação com Deus, traumas de infância, tudo que as pessoas querem resolver em terapias e psicanalistas e etc., eu resolvi na Bíblia, no joelho, na oração. Deus resolveu, né? Não foi eu. Não fiz nada, o mérito é todo dele. Então, quando a gente vai para esse lugar e a gente não sai dali, sabe? Até matar essa fome, essa sede, que na verdade nunca acaba, né? Por Deus. Então, enquanto a gente não chega nesse lugar, a gente realmente não sabe para onde ir. E se eu não sei para onde ir, qualquer coisa serve, qualquer coisa que as pessoas falam para mim, eu aceito. Mesmo que seja um engano. Né? E quando o engano entra, a semente do engano entra, isso vai dar fruto, isso vai gerar uma raiz de amargura em mim, porque não é a verdade. O engano entra por conta de um coração insatisfeito com a vida, com as coisas. Então, se não é Deus preenchendo esse coração, a minha tendência é aceitar a mentira, o engano, e com isso anular a cruz de Cristo, anular a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai me transformar. Então, quando eu vejo a transformação em mim, e Deus me dá poder e autoridade para mudar e transformar a minha casa, é nesse momento que eu me posiciono, declarando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus entra e depois ela sai, através da minha boca. Ela sai e eu vivo na dimensão da fé. E o que muitas pessoas falam por aí é que quando o outro não quer, quando os dois não querem, não tem como acontecer uma restauração. E, gente, eu vou dizer para vocês, por favor, compartilhem esse vídeo com as outras pessoas, com essas pessoas, porque assim, eu não queria, nem o meu marido. Nós dois não queríamos. Então, assim, não era só um, não eram os dois que não queriam o casamento. E mesmo assim, Deus fez. Eu era a pessoa abusiva, violenta. Eu que ia pra cima do meu marido, eu que jogava as coisas nele, eu que dava murro na parede, eu que quebrava a porta, eu gritava, eu xingava, eu falava palavrão, gente, eu era essa pessoa. Então, assim, por mais que as pessoas dizem, porque você não viveu um casamento abusivo, violento, eu vivi. É óbvio que eu não corria risco de vida, né, gente? Mas do jeito que eu era, eu não sei nem se o meu marido corria. Então, todas as possibilidades para um divórcio nós tínhamos. Todas, todas e todas, todas. Né? E Deus não quis. E eu aceitei. Minha resposta para Deus foi: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E na verdade era impossível não aceitar. Era impossível. Porque o que é impossível para Deus? Né? Então, a minha vida e a minha história é para falar isso para vocês, porque eu sei que tem muita gente aí fora que oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do povo de Deus, dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Jeremias 6,14. As pessoas não querem ter responsabilidade com o outro, por isso que divorciar é mais fácil. Por isso que, inclusive, até pastores falam, divorcia. Divorcia, você pode sim, vamos usar a Bíblia como desculpa para você se divorciar? São hipócritas. E aqui eu não quero acusar ninguém, nem julgar as pessoas, porque elas precisam de oração também, né? Nós, como noivas de Cristo, né, estamos preparando a noiva de Cristo. Então, nós precisamos pegar o sangue de Cristo, né, e limpar a noiva dele, né, um paninho com alvejante, limpar a noiva dele, sem julgamento. Quando nós somos zerados de nós mesmos, de pecados, de heranças, sabe, das dívidas e dúvidas, né, que as dúvidas elas só existem por conta de um coração afastado da palavra de Deus. Então, quando a gente é zerado de tudo isso, a gente precisa amar o próximo como Deus amou, né? E na verdade a gente ama, não é que nem que a gente precisa, a gente ama, né? E a gente quer compartilhar aquilo que Deus fez. Então, a minha vida, a minha história, o meu testemunho é para confrontar mesmo muitas pessoas. Inclusive pessoas que adoram dizer que a Bíblia fala isso, que a Bíblia fala aquilo, fala e fala e fala do que
a gente já está cansado de saber, né, sobre teologia. Teologia, tá falando ali, tá falando isso, tá falando aquilo, mas vem cá, você já viveu a restauração de todas as coisas após uma traição, após uma traição contra Deus, né, que a idolatria é uma prostituição, é um pecado, um adultério contra Deus, e eu vivi isso, eu fui essa pessoa. Então, mediante a tudo isso, mediante a cruz de Cristo, chega na frente da cruz, você que está falando, né, que não, você pode divorciar sim, você pode casar de novo, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Chega na cruz de Cristo, na frente da cruz de Cristo, olha nos olhos de Jesus e fala para mim que os problemas do casamento não podem ser resolvidos ali. Fala para mim se existe alguma coisa impossível para Deus mediante a cruz. Existe? Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Gente, eu sei que é um desafio muito grande mudar a nossa mentalidade. Mas quando meu marido estava fora de casa e as pessoas perguntavam para mim, mas como assim? Será que ele quer esse casamento? Ele não quer. Ele tá com outra. Por que você usa aliança ainda? O seu marido não quer esse casamento. Eu falava, mas Deus quer. A mesma graça que me alcançou vai alcançar ele, porque nós somos um só para Deus. Então basta um para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Bastava. A cruz basta. A gente já tem tudo, nada nos falta. O perdão já foi liberado na cruz. O perdão. O perdão. O esquecimento da dívida. Já está pago. Se ele te chamou, se esse vídeo chegou até você, é porque ele tem alguma coisa para falar. E assim, eu quero falar uma coisa muito específica para você que está buscando, para você que foi chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque exige todo o nosso senso de justiça própria. Exige tudo de nós. Tudo. E esse tudo é renunciar à própria vida. Se você entendeu o que é a restauração, você não vai anular a palavra de Deus. Você vai dar ouvidos somente para Ele. Quando alguém chegar para você e disser assim, mas a Bíblia está falando isso aqui, mas aqui no seu coração o Espírito Santo está te incomodando a não aceitar o que as pessoas dizem, e pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser o Papa, tá bom? Qualquer pessoa que falar para você, não, a solução para o seu casamento é o divórcio, você vai virar para a pessoa e vai dizer assim, você já viveu a restauração da sua família? Você já viveu a restauração de todas as coisas na sua vida? Mas principalmente do seu casamento? Ah, não vivi. Ah, então. Não seja grosseiro, óbvio. Isso não faz parte do caráter de Jesus. Mas errado vai estar você de dar atenção para alguém que não viveu isso. A pessoa não entende. E o nosso papel é olhar para a cruz e não para as falhas dos nossos irmãos, não para as falhas do nosso marido, não para o vitimismo, não para o julgamento, mas olhar para a cruz e ter misericórdia da outra pessoa que ainda não acessou esse nível de revelação, que ainda não acessou essa medida de fé, de revelação. Então, eu tô aqui para dizer para você que eu acessei. Eu sei que é Deus que coloca em nós o desejo e o poder. Poder, porque a Bíblia, para muitos, é desculpa, é loucura, mas para nós que somos filhos, ela é poder. Então, o seu foco tem que ser na palavra. A motivação de buscar a Deus tem que ser pela aliança com Ele, não só pelo seu casamento. Porque o casamento é uma consequência, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo o casamento, mas a restauração de todas as coisas é o chamado. Então, o que fazer quando só um quer aceitar o chamado, porque só basta um? Se eu sou um só com o outro,
Nós somos um só para Deus, então basta um. E quem vai convencer o outro é o Espírito Santo. Ai, não tô vendo nada, Natália, não é para você ver. É só para você crer e ler e praticar o que está escrito. Se você precisa de alguém, uma casa de restauração bíblica, 100% bíblica, para te ajudar a ter esse entendimento e se posicionar na palavra de Deus, então busquem quem tem a unção. E graças a Deus nós somos ferramentas. Nós vivemos isso, Deus fez isso em nós e agora Ele faz através de nós. Então a restauração ela também chegou para sua casa. Então eu te convido a fazer parte do nosso discipulado, Escola de Deserto. Tem todos os links aqui para você se informar, para você saber de tudo. Se não tiver turma em vigência, você entra para a lista de espera, você espera a próxima turma, porque a gente tem um número de alunos por vez dentro das salas, né? Então, se você não conseguiu entrar nessa turma, então se programe para entrar na próxima. A gente faz de uma maneira com que nós consigamos ter um número de pessoas para fazer os PGs, né? Dividir esses PGs, dividir as orações, as duplas de oração. Então, assim, é um processo de cura e libertação na prática que você vai viver junto com outras pessoas também, né? Então, se o Senhor te escolheu, te chamou para estar na escola com a gente, saiba que você é, é, é uma oração. Nós pedimos para Ele entregar aqueles que Ele escolheu, não qualquer pessoa, mas aqueles que Ele chamou. E é isso. Eu quero trazer mais assuntos para vocês. Vocês viram que o Bruno também está gravando alguns vídeos, né? Então fiquem de olho aí que a gente sempre vai estar postando. Já se inscreve no canal. Siga, né? Siga a gente aqui nas redes sociais. Compartilha esse vídeo, curte, comenta para engajar e alcançar mais pessoas e mais famílias também. Porque quem não conhece a verdade defende o engano. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Isso é profético, faz parte dos últimos dias, né? Então Deus ele quer restaurar a aliança com o seu povo. Ele quer limpar a noiva de Cristo, restaurar todas as coisas. E a restauração vai começar a partir de você, na sua casa, com o joelho no chão, oração e a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então você começa essa obra. Deus começa essa obra em você e ele faz através de você, não só na sua casa, na sua linhagem e numa nação, numa geração inteira. Amém, gente? Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês também. A gente acabou de lançar o devocional de 30 dias para o casal, para casais que estão juntos ali e eles querem viver, né, algo a mais de Deus. Estão juntos, talvez passando por algum problema, mas o casal, então é para o casal, certo? Ou tá tudo bem, eu só quero me aprofundar mais em Deus, então é um devocional 30 dias restaurados, é para casal, é um e-book, tá? É um e-book, eu vou colocar tudo aqui na descrição da legenda para vocês. E tem outro devocional também que acabou de sair, que é para esposas no deserto. Esse devocional, ele vai ter um grupo, os dois devocionais têm grupo, mas o da esposa no deserto, vai ter um grupo no WhatsApp e a gente vai fazer o devocional juntos. Então, procura o link aqui, ou procura nas redes sociais, pergunta lá, Natália, onde que tá o devocional? Quero fazer o devocional, que a gente vai mandar tudo para vocês. O devocional Esposas no Deserto são 30 dias também de orações, palavras, versículos bíblicos, né? E desafios, né? Além de várias outras coisas que estão ali dentro para você fazer durante 30 dias. Então, durante 30 dias, você vivendo um dia de cada vez, buscando um entendimento novo sobre essa área de restauração de famílias, né? Então, é um e-book também, assim como o devocional de casais. Esse da esposa, ele é específico para a esposa que está no deserto, que está buscando a restauração de sua família. Então, ele está lindo, o Senhor fez tudo do início ao fim, né? O nosso quarto livro, né? O nosso quarto e-book. E eu sei que vai ser uma bênção para sua casa e para sua vida. Amém? Fica com Deus, um beijo. Deus te abençoe.